Bem-vinda a mais uma live. Eu sou Juliana Benevides, especialista em envelhecimento saudável, e hoje nós vamos conversar sobre o luto. Como eu conversei com vocês, esse foi um tema que foi muito solicitado na última semana, e aí eu escolhi o dia de hoje para conversar. Não é um assunto fácil, não é um assunto que os profissionais gostam de conversar, nós também, a população em geral. É muito difícil se conversar sobre morte, conversar sobre luto, conversar sobre perdas. Em geral, a gente prefere fingir que essas coisas não acontecem, que a gente não morre, que os nossos familiares não morrem, que o processo de luto não existe, infelizmente, na nossa sociedade. Há muita repressão dos sentimentos e aí, por conta disso, as pessoas acabam adoecendo, né? Então, quando o processo de luto era considerado algo normal, há muito tempo atrás, nos últimos anos, nas últimas décadas, a gente vem transformando o processo de luto como se fosse... A gente olha para o luto como se o luto fosse uma doença, né? E a gente impede as pessoas de manifestarem o seu pesar, e isso é muito danoso para a saúde. Eu quero dar uma boa noite para Maria Teodora, boa noite para Elza Ribeiro, aos demais também. Deixe o seu boa noite, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Maria Silva também, Márcia Shelley também, Marcinha, seja bem-vinda. Eliane Barros, você que está aqui hoje, parabéns por estar aqui para conversar sobre esse assunto, porque, como eu falei, em geral as pessoas fogem, né? As pessoas não conseguem, não gostam, preferem correr, ao invés de se abrir para conversar sobre esses assuntos. Então, hoje eu até citei aqui no chão, ó, vocês vão ver que eu estou sentadinha aqui no meu chão, na minha sala, para criar um ambiente mais tranquilo, né? Um ambiente mais relaxado, para a gente ficar mais em paz e conseguir conversar sobre esse assunto, tá bom? Quero pedir a você então que já curta a publicação, que já compartilhe. Você que vai assistir esse vídeo, assistir essa live posteriormente no YouTube, se inscreva no canal, deixe seus comentários também, suas dúvidas, isso é muito importante para mim. E você também que está aqui, que ainda não me acompanha no YouTube, se inscreva lá. Você que não me acompanha no Instagram, também me acompanha no Instagram, para que você possa ficar por dentro aí das novidades, da minha página, das novidades lá do meu canal também, tá bom? Eu já vou iniciar a live de hoje, então. Deixa eu ligar aqui para eu acompanhar os comentários de vocês também. Pronto. Agora sim. Então vamos lá, gente. Você que não compartilhou, compartilhe e a gente já vai iniciar a conversa de hoje. Bom, né, como eu falei, poucas pessoas conversam sobre luto. E quem está aqui nesse momento é corajoso, porque a nossa sociedade, ela tem um tabu relacionado à questão da morte, um tabu relacionado ao luto. Então, quem ouve, quem está aqui para conversar, realmente está de parabéns, né? A primeira coisa que a gente precisa pensar é que o luto, ele não está só relacionado à perda de pessoas por morte, mas ele está relacionado também a fins de relacionamentos, como divórcio, separação, a crises financeiras, né? Quantas pessoas enfrentam luto porque muitas vezes tiveram bens, tiveram bons empregos durante anos e de repente perdem, né? Então, qualquer perda significativa, ela representa um processo de luto, ela representa um processo que você vai ter que ressignificar a sua vida, ressignificar o seu olhar para lidar com essa situação. Especificamente falando sobre a questão da morte, é claro que quando você entra no processo de luto por conta da perda de algum familiar seu, sempre vai doer. A dor, gente, ela é inevitável no processo de luto, não tem como não doer. Mas tem como você enfrentar de uma forma melhor. Então hoje a gente vai conversar um pouco sobre quais são as dificuldades, o que pode piorar o seu processo de luto, por que hoje viver o luto é tão difícil, né? O que pode piorar esse processo, o que você pode fazer para melhorar, para processar melhor, né? Ou você que já está no luto antecipatório, que é o que a gente chama luto antecipatório, quando você tem alguém na sua família que já está com uma doença grave, já tem um prognóstico ruim, ou seja, você já sabe que essa pessoa vai falecer nos próximos tempos, né? Seja por uma doença progressiva, enfim, você já enfrenta um processo de luto antecipatório. Então é possível você ouvir essa live, você aprender o que você pode fazer para você lidar melhor com essa situação, tá? Então, uma das coisas que a gente precisa entender e refletir é que há séculos atrás a morte ela era considerada algo natural. Então, as pessoas conversavam sobre morte em casa, as pessoas morriam em casa. Então, as crianças, por exemplo, elas não eram afastadas do processo de morte como acontece hoje, né? O avô, a avó, o pai, a mãe
morria ali no seu próprio lar. A gente não tinha os hospitais como a gente tem hoje, que às vezes a gente chama até de cátedras de sofrimento, porque muitas vezes essa pessoa poderia morrer melhor, com mais dignidade, se fosse na casa dela. E hoje, infelizmente, por conta do nosso medo de enfrentar a morte, a gente acaba levando para os hospitais, tá? Então, antigamente, a morte era algo muito comum, então as pessoas processavam a morte melhor, porque as pessoas falavam sobre morte. Hoje em dia, não, a gente não fala mais sobre esse assunto, a gente afasta as crianças, a gente afasta os adolescentes, a gente mente. Ao invés de a gente dizer que aquele idoso, aquela idosa, ou enfim, que a pessoa morreu, a gente diz que foi viajar, a gente finge que nada aconteceu, a gente esconde os nossos sentimentos. Isso lá na fase adulta, lá na fase da velhice, vai dificultar o nosso processo de enfrentamento da morte. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que se a gente fala mais sobre a morte, a gente começa a entender que a morte, sim, é um processo natural e a gente possibilita que as crianças, que os adolescentes da nossa família, que nós mesmos possamos enfrentar melhor o processo de morte. Agora, quando a morte se torna um tabu, que é o que aconteceu especificamente na nossa sociedade ocidental, o nosso enfrentamento das perdas, o nosso enfrentamento da morte, ele se torna muito mais difícil, tá? Uma outra questão que dificulta muito e que a gente vive isso na nossa sociedade é o impedimento de expressar os nossos sentimentos. Então a gente vê que as pessoas que passam pelo processo de luto, sempre chega alguém e fala assim, chora não, né? Como aconteceu esse final de semana no hospital. Aliás, final de semana anterior faleceu uma pessoa e aí vinha uma pessoa na família lá e falava assim para a irmã do paciente que faleceu, não chora não, para que chorar? Ele está em outra dimensão, né? Então a gente vive um processo de que a gente tem que se fechar, a gente tem que fingir que a gente não está triste, a gente tem que fingir que a gente não está sofrendo para a gente ser aceito. Porque se você expressa os seus sentimentos, as pessoas te condenam. Isso vai causar, em geral, depressão, vai desembocar numa depressão para essa pessoa que está passando por um processo de luto, tá? Uma outra questão que também acomete muito e que dificulta o enfrentamento do processo de luto é quando a gente já prescreve medicação, quando os profissionais já prescrevem medicação para quem está passando o processo de luto. Então, assim, existe um período que é natural, quando você perde alguém de tristeza, que você vai chorar mesmo, né? Imagina você no hospital, sua mãe morreu, você não vai sorrir, você vai chorar, você vai ficar triste. Então, o que acontece hoje em dia? O profissional já vai prescrevendo medicação. Quando você já prescreve medicação sem deixar essa pessoa de forma natural ir processando o luto, você impede o amadurecimento, você impede essa ressignificação que essa pessoa precisa fazer para enfrentar o luto. E aí o que acontece? Faleceu alguém, você começa a tomar medicação. Quando você pensa em parar, a dor vem, aí você toma medicação. Então você desenvolve uma dependência da medicação, quando seria melhor você ter enfrentado esse processo naturalmente, ou pelo menos tentado por um tempo enfrentar esse processo e não ir direto para a medicação tarja preta. Porque a medicação ela vai esconder uma dor que, se você não reelaborar, se você não processar, você vai ficar na dependência da medicação a vida inteira. Então, muitas vezes, né, quando a pessoa, quando o familiar tem dificuldade para enfrentar o processo de luto, se passa um tempo muito longo, essa pessoa não consegue ressignificar sozinha, não consegue elaborar os seus projetos de vida, o que a gente faz? Vai indicar um processo de terapia, de psicoterapia, né, com um psicólogo, com um psicanalista, para essa pessoa se reorganizar e aí sim conseguir reelaborar esse processo de luto e conseguir voltar a ter uma vida normal, tá? Então a medicação ela tem que ser em último caso, para casos em que realmente a busca de terapia por um período não deu certo ou ainda não deu certo, né? E o processo de luto está muito prolongado, aí sim a medicação. Agora, quando você já começa a tomar medicação porque perdeu ou porque está perdendo alguém, você interrompe uma fase do processo de luto que é muito importante, que é o processo de elaboração, tá bom? Quero dar uma boa noite para Raquel, Marinês, Raquel Barreto e Raquel Mariuso também, Fátima Polido. Seja bem-vinda, Fatinha, mais uma live, tá? E aí uma coisa que eu queria falar com vocês também em relação às fases do luto, tá? Eu vou falar rapidamente sobre elas. Ao longo da semana nós vamos conversar mais sobre esse assunto, mas só para que vocês entendam o que é comum, que sentimentos experimentam as pessoas que enfrentam luto. Se você está enfrentando, você provavelmente está passando por esses conflitos emocionais, é preciso que você saiba que isso é normal, tá bom? Geralmente,
Existem de 4 a 5 fases de luto, tá? Quando você perde alguém, geralmente você passa por 4 fases. A primeira fase é a fase da negação, né? Quando você não aceita, você nega. Às vezes tem pessoas, por exemplo, que elas têm uma dificuldade tão grande de lidar, e isso é natural, que às vezes elas ficam pensando assim, bom, e se eu tivesse feito diferente, né? E se eu tivesse percebido antes que minha mãe e o meu pai estavam doentes, se eu tivesse levado ao médico antes... e aí ela começa a negar. Às vezes existem casos assim mais extremos, por exemplo, que a pessoa ela nega tanto que ela duvida que aquela pessoa que está lá, que já foi enterrada, que ela estava realmente morta. E começa a enfrentar aqueles processos de dúvida. Será que morreu mesmo? Será que não colocaram no caixão sem perceber que aquela pessoa na verdade estava viva? Então assim, a negação é tão forte que geralmente é essa fase inicial e essa pessoa tem dificuldade para lidar, tá? Uma outra fase é a fase da raiva. Então, assim, primeiro a negação, eu não aceito, né? Por que aconteceu comigo? E posteriormente, geralmente a pessoa sente raiva do mundo, sente raiva de Deus, às vezes sente raiva até da pessoa que morreu, porque imagina que as coisas poderiam ter sido diferentes, ela se sente castigada, ela se sente a pior pessoa do mundo, se sente culpada. Isso é muito normal de acontecer também. E aí, posteriormente, geralmente vem a fase da depressão, né? Que é aquela tristeza, que é uma tristeza comum de quem perdeu alguém, não tem como perder alguém e ficar feliz, né? Então, geralmente, essa pessoa se recolhe, ela fica mais antissocial. E quando se passa esse processo de depressão, vem a fase da aceitação, que é quando o familiar, ele aceita que tinha que acontecer, que a morte tinha que acontecer, que não adianta questionar. Porque muitas vezes a gente fica no processo de luto questionando, querendo saber motivos, né? Por que aconteceu? Será que eu poderia ter feito coisa diferente? Por que aconteceu comigo? Não aconteceu com fulano do lado? E até chegar nessa fase da aceitação é um processo. Tem pessoas que vão demorar 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano. Tem pessoas que vão demorar mais tempo para passar por essas fases e conseguir processar o luto, tá? Mas não existe um tempo para a pessoa enlutada, não existe um tempo. Às vezes muitas pessoas dizem assim, é 3 meses, né? Com 3 meses você já tem que ficar bem, já tem que ter processado. É 6 meses, não tem um tempo específico. Mas existem sintomas que vão nos ajudar, sintomas crônicos, né? Sintomas que esse enlutado apresenta por muito tempo, que vão ajudar o profissional a identificar se esse processo de luto está doentio, né? Então, em geral, assim, quando passa de 1 ano, essa pessoa não consegue reorganizar a vida, ela vive em tristeza o tempo inteiro, ela não consegue reorganizar novos projetos, ela não consegue sair de casa, ela não consegue fazer amigos, ela começa a adoecer por conta desse processo de luto, aí o profissional tem que entrar aí nesse espaço, não só com uma terapia, às vezes com medicação também, para poder auxiliar esse enlutado, tá? Mas não existe um tempo específico. E aí existe uma coisa que a gente precisa pensar também. É muito ruim para você, e piora muito o processo de luto quando você começa a comparar a dor que você sente, a dor que o seu irmão sente, a dor que outra pessoa sente ou sentiu quando perdeu alguém, porque o processo de luto é individual. Então você vai enfrentar de uma forma, você vai sentir a dor de um jeito, seu esposo vai sentir de outro, se foi a perda de um filho, se foi a perda do seu pai, você vai sentir de um jeito, vai enfrentar de um jeito, seu irmão, sua irmã vai enfrentar de outro. Então a gente nunca deve comparar dores, né? E muito menos comparar a expressão de dor, porque a sua forma de expressar a dor pode ser ficando mais recolhida, ficando mais dentro de casa, chorando. A forma do outro enfrentar a dor pode ser começar a beber álcool, começar a utilizar droga, né? Começar a mudar o ritmo de vida completamente. Isso não significa que a pessoa não está sentindo dor. Significa que ela está sentindo uma dor diferente da sua, né? Então você tem que se respeitar, não comparar a sua dor, nem a intensidade da sua dor com a dor do outro, né? Nem achar que você sente mais e o outro sente de menos, nem o contrário. Porque o enfrentamento da dor ele é diferente para cada um, tá? Uma outra questão que dificulta muito o processo de luta é quando a gente quer entender por que aconteceu, por que aquela pessoa faleceu. Então, se você perdeu um pai, né, você vai se questionar por que você perdeu de um infarto, se no caso foi um infarto, você vai questionar. Se você perdesse por câncer, você também vai achar que a sua dor foi muito grande e pode se questionar. Se você vê uma mãe perdendo um filho, uma criança, essa pessoa também vai achar que não deveria ter sido daquela forma. Então a gente precisa entender que a morte,
ela chega a qualquer momento e muitas vezes ela não tem explicação, ela pode ter um sentido, mas uma explicação não tem. Então, como eu falei, muitas vezes você vai ficar procurando, catando, correndo atrás de exames, né, pensando, voltando a história daquela pessoa para entender o que poderia ser feito, por que aconteceu, por que morreu a minha mãe, por que não morreu a mãe do outro, né? A gente começa a entrar naquela noia. Quando você entra nessa noia de tentar entender por que aconteceu, o seu processo de luto nunca acaba. Você segura aquele sofrimento, fica nele toda a vida. E no fundo, o que a gente tem que entender é que todos nós vamos morrer mesmo, né? Uns vão morrer mais cedo, uns morrem na barriga da mãe, outros morrem com 80, com 90, com 40. Mas a morte está aí, vai chegar para todos nós. Então, o que a gente pode fazer é elaborar um sentido. Agora, ficar se perguntando se as coisas poderiam ter sido diferentes, por que aconteceu, não vai te ajudar no processo de luto, tá? Uma outra questão é você ficar escondendo o que você está sentindo, não expressar. Como eu falei, você pode sentir raiva, você pode passar pela negação, você pode passar pela depressão até você chegar na aceitação. É um processo, às vezes se mistura, né? A negação com a raiva do outro, com a raiva de quem morreu. Poxa, essa pessoa poderia ter se cuidado, poderia ter cuidado mais da saúde, porque aí ela estaria aqui comigo. Várias coisas vão passando na nossa cabeça, né? Eu lembro que, dando um exemplo para vocês disso, quando meu esposo descobriu a doença dele, o pai dele, que na época eu acho que tinha 89 anos, estava super saudável. Eu amava o meu sogro de paixão, mas naquele momento, e aí eu entendi o que é realmente o processo de luto, eu pensei assim, nossa, eu amo meu sogro, mas por que meu esposo, né, que está com uma doença fatal, e não meu sogro, que já é muito idoso, né? E durante um tempo eu também me culpei por esse sentimento, que é normal a gente passar por isso, né? A gente fica comparando, por que não uma pessoa mais velha no lugar de uma pessoa mais nova, né? Por que foi fulano que é ruim e não fulano que é bom? Então tudo isso a gente passa e a gente não tem que se condenar, a gente não tem que se culpar, porque é normal, né, de acontecer. Mas a gente tem que aprender a expressar o nosso sentimento e nunca ter medo de falar o que a gente sente. Porque quando você guarda, fica no seu corpo, tá? Todas as suas emoções. Quando você entristece, você não fala. Você fica com raiva e você não fala. Você está com pesar e você não fala, você segura no seu corpo. E daí vem a depressão, né? Vem o estresse, vem outras doenças, né? Vem o infarto. Por que o infarto ele acontece muito mais em pessoas enlutadas? Porque geralmente são essas pessoas que têm esses sentimentos, não expressam, seguram e segura aquilo no coração e acaba infartando. Então, é bom que você expresse os seus sentimentos, né? Independente do que o outro vai falar, do julgamento que as pessoas vão fazer, não importa. Que você se abre, expresse a sua verdade, tá? Outra coisa que é muito importante, que é comum acontecer com a gente no processo de luto, é a gente se culpar, tá? A gente se culpar justamente porque a gente acha que poderia ter feito uma coisa diferente. E a gente fez o que a gente pôde fazer sempre, né? É uma coisa que precisa estar sempre no meu coração, no seu coração. Você fez o que foi possível para você fazer. Se você pudesse ter feito diferente, se você tivesse conhecimento, se você tivesse percepção, você faria diferente, né? Mas você fez o que estava ao seu alcance. Então, você sempre tem que colocar isso na sua cabeça, né? A gente não pode mudar tudo na vida, não é verdade? Eu quero só dar uma boa noite aí para dizer Nilda, Ilma Ramos também, Lourdes Silva, Maria Lopes, né, que perdeu a filha dela com 23 anos, com hepatite. Quer dizer, é uma dor que sempre que lembrar você vai sentir, sempre vai ter aquele sofrimento. Que acontece é que a gente vai ressignificando. Quando você vai ressignificando a dor, ela vai ficando mais suportável com o tempo, né? Quando você não se apega a ela, você busca desenvolver algum sentido, ela vai se tornando mais leve com o tempo, né? A Ilma tá colocando aqui que ela perdeu os dois, né? Então, Ilma, quanto mais a gente se pergunta, mais dói, né? O que é muito comum acontecer, geralmente é isso em casais idosos, né? Quando um morre, o outro às vezes não consegue enfrentar bem o processo de luto. E aí tem algo que a gente pouco fala, que quando nós estamos enlutados também a nossa imunidade cai, né? Então, para um idoso, às vezes, enfrentar um processo de luto é difícil.
porque é difícil para todos nós e porque a nossa imunidade também cai. E aí, às vezes, vão surgindo outras doenças que acabam levando o outro idoso a falecer também, né? Mas é uma dor imensa, e o meu sei, perder o pai e a mãe juntos, né? E sempre vai ser uma dor, né? Se para você é uma dor perder um pai ou uma mãe idosos, para outros vai ser a dor perder na juventude, vai ser uma dor perder na infância. Então nunca há tempo. Se a gente for pensar assim, nunca há tempo que a gente vai perder alguém que vai ser melhor. Às vezes a gente dá uma surtada, né? A gente pensa, poxa, mas se perdesse com 90 anos seria mais fácil, né? Ou se eu tivesse perdido na infância seria mais fácil. Negativo. Sempre vai ser difícil. O que vai depender para você superar esse processo de luto é a sua forma de enfrentar, né? De que forma você se baseia nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, qual a sua forma de ver a vida. É isso que vai te ajudar a processar melhor ou não. Mas sempre vai ser dolorido. Independente se foi com um idoso mais velho ou se você perdeu na sua infância, sempre vai ser um processo dolorido, vai ser um processo difícil, como eu falei, não dá para comparar dores, né? Então, muitas vezes tem gente, quando você perde alguém na sua vida por uma doença, um infarto fulminante, por exemplo, né? Geralmente, se você perde assim, você vai dizer que se você tivesse perdido por um câncer, seria mais fácil. Se você for conversar com uma pessoa que perdeu um pai e uma mãe por câncer, ele vai dizer que se tivesse sido por infarto seria mais fácil. Então a gente sempre tem essa ilusão, né, de achar que em outras situações seria mais fácil, mas não é. É bem difícil em qualquer situação e, como eu falei, vai depender da sua reorganização interna, né, e lidando com a situação. E aí eu listei aqui algumas coisas que são importantes pra gente ir finalizando o dia de hoje, que a gente vai conversar bastante sobre esse assunto essa semana. É o que pode te ajudar a enfrentar o processo de luto, tá? Primeiro ponto que eu coloquei é a gente entender que não tem tempo, cada um tem o seu tempo, então não se cobre, né? E uma tá aí que perdeu recentemente os pais, então assim, uma não tem tempo, tá? O seu processo de luto pode ser por um tempo mais curto ou por um tempo mais longo. Não importa, não existe tempo específico, né? A gente tenta uma média, né? Os estudos científicos, perceber até que ponto, com quanto tempo um luto pode ser considerado uma doença, pode ser considerado algo danoso, mas não existe um tempo específico. Então a primeira coisa que você tem que fazer é não se cobrar, tá? E aí eu digo pra Ilma e pra você também que está assistindo e que está no processo de luto. Outra coisa que a gente precisa entender também é que o processo de luto ele tem altos e baixos, né? Então quando você perde alguém, vai ter dias que você vai estar super bem, vai ter dias que você vai estar super mal. Isso é normal. Isso vai demorar um longo tempo da sua vida até você ter uma certa estabilidade emocional nesse sentido da perda, de ter perdido alguém. Então não se cobre se hoje você tá bem ou se hoje você tá mal, porque isso é normal no processo de luto, tá? Então, o primeiro ponto é você não se cobrar, entender que você tem o seu processo, o seu luto é no seu tempo, que é diferente do tempo do outro, e é dessa forma mesmo, é natural, tá? Outra coisa que a gente precisa entender é que a gente pode fazer coisas pra gente tentar se sentir bem, e que isso não é pecado. Isso não quer dizer que você não está respeitando a morte do outro, tá? Porque muitas vezes o enlutado, e aí eu entro naquela coisa que a gente conversa que às vezes dói, né? Muitas vezes o enlutado ele tem desejo de fazer coisas para ele se sentir bem, fazer uma caminhada em algum lugar que ele gosta, mas ele se cobra porque ele pensa assim, poxa, será que eu fazendo isso, eu indo numa praia, eu visitando alguém que eu gosto, eu indo dançar, eu indo fazer uma academia, será que, poxa, eu não estou respeitando a morte daquela pessoa? Será que eu estou sendo ingrato? Será que eu estou sendo insensível? E não, né? Você tem que tentar fazer coisas para você se sentir bem. Isso é importante, isso é saudável, isso não quer dizer que você não amou, isso não quer dizer que você não tem consideração pela pessoa, isso é um indicado para você mesmo. Então não se preocupe com o que as outras pessoas falam e nem se preocupe com essa coisa de achar como era antigamente, né? Estou enlutada, eu tenho que andar de preto, eu tenho que chorar, tenho que andar com lenço, óculos escuros. Não, você tem que buscar coisas, fazer coisas que vão fazer você se sentir bem, sim, tá? Um outro ponto, principalmente para você que cuida de alguém, por exemplo, que tem doença de Alzheimer, que tem câncer avançado, que tem alguma doença progressiva já com diagnóstico incurável, é você começar a construir projetos de vida para você. E mais uma vez, também não é pecado. Então eu vejo muitos cuidadores, muitas cuidadoras que são cuidadores exclusivos, ou às vezes tem até outras pessoas, né? Na família que ajudam a cuidar, mas assim, que se apegam e que rejeitam
qualquer tentativa de pensar o que será da vida sem aquela pessoa. Porque a ideia do cuidador é o seguinte: se eu pensar como vai ser a minha vida futuramente, eu estou chamando a morte para minha mãe, estou chamando a morte para o meu pai. Gente, a morte, ela vai vir para mim e para você, independente dos nossos pensamentos e sentimentos. Agora, é importante que você reestruture, você pense o seu projeto de vida, porque isso vai te ajudar. Né? Se você parou, você só olha para essa pessoa e você rejeita a ideia de morte, você não pensa o que vai ser da sua vida futuramente, quando essa pessoa se for, vai ser muito difícil para você, porque você não vai ter o que fazer, não vai ter para onde andar, não vai ter nada que dê sentido à sua vida. Então é muito importante que você comece a buscar um sentido para a sua vida. Comece a pensar projetos, talvez projetos profissionais, né? Eu converso com muitas cuidadoras aqui, familiares, que à medida que a gente vai conversando, elas percebem que talvez a missão de vida delas seja trabalhar com pessoas idosas, né? Então, utilizar o conhecimento que tiveram aí com os pais, com o pai, com a mãe, utilizar profissionalmente, aprendendo mais, fazendo cursos, para cuidar de outras pessoas, né? Ou talvez pensar em projetos voluntários, né? Você que já aprendeu a cuidar do seu pai, da sua mãe, começar a fazer trabalho em asilos, às vezes já começar a fazer isso agora antes de perder o seu familiar, porque quando a gente amplia a nossa visão, a gente vê a dor do outro e a gente se sente útil, a gente consegue sair mais da nossa dor, tá? Então, construir projeto de vida é muito importante. Uma outra questão é você procurar pessoas que tenham passado pela dor do luto, tenham passado pela perda. Eu senti muito isso quando eu perdi o meu esposo, porque assim, não é muito comum você ver pessoas jovens, viúvas jovens. Eu fiquei viúva com 29 anos. Então assim, eu não encontrava, quando eu conversava com idosos, não era muito o que eu sentia, era diferente, porque é um luto diferente. Quando eu conversava com pessoas que tinham a minha idade, elas não entendiam o que eu estava passando. Então eu lembro que as redes sociais foram muito importantes para mim, porque eu comecei a procurar grupos de jovens viúvas no Facebook e aquilo me ajudou, porque elas sentiam a mesma coisa que eu estava sentindo, elas tinham filhos pequenos também. Então tinha uma identificação que me ajudava. Eu pensava assim, bom, se fulano passou por isso, eu também vou conseguir passar, também vou conseguir superar. Então é muito importante para você também buscar pessoas que tenham perdido, né? E aí eu indico também para procurar cuidadoras, procurar outras pessoas que tenham passado pela mesma situação como você, porque essas pessoas vão conseguir, você vai conseguir criar uma identificação e você vai conseguir olhar para aquela pessoa e ver que tem vida, sim, que você vai conseguir superar com o tempo, que vai ser doloroso, que vai ter as fases, mas que sim vai ser possível superar. Então isso é muito importante. Quando a gente busca o apoio só de pessoas que não passaram pelo luto, é diferente, porque elas não sabem o que é a dor da perda, né? Então, por mais que essas pessoas queiram nos ajudar e às vezes nos ajudam, não é a mesma coisa. Então é importante você conversar com pessoas que tenham passado pela mesma situação que você, tá? Uma outra questão muito importante são os rituais de perdão. Como eu falei para vocês, uma das piores coisas que você pode estar enfrentando no processo de luto é a culpa. Muitas vezes existe motivo, outras vezes não, tá? Então tem casos que de repente a filha, o esposo ou a esposa tinha que pedir perdão, tinha que falar alguma coisa para o pai ou para a mãe, ou vice-versa, pai e a mãe tinham que falar para os filhos e não falou. Ou às vezes foi grossa, fez alguma coisa antes dessa pessoa falecer, e aí a pessoa faleceu, não teve tempo de pedir perdão. Então, os rituais de perdão são muito importantes. Então, se você tem uma religião e a sua religião tem rituais de perdão, é muito importante que você os faça, porque você vai se sentir bem pedindo perdão a essa pessoa, pedindo perdão a Deus. Se você não tem religião, a sua religião não tem esses rituais, em geral todas têm, né? Você escrever, ou como a Raquel colocou aqui agora, né? Conversa com os gatos, conversa com o travesseiro. Você pode escrever uma carta para essa pessoa pedindo perdão. Você pode escrever um e-mail para essa pessoa. Talvez essa pessoa utilizasse o e-mail, utilizasse uma rede social. Aí você vai falar assim, mas essa pessoa não está ali. O nosso cérebro, ele não sabe diferenciar. Então, para ele, se você está escrevendo para aquela pessoa, porque você está escrevendo, aquela pessoa está viva, você está escrevendo para ela. Quando você faz isso, você se livra, consegue se livrar do processo de culpa. Então, se você não conseguiu conversar com essa pessoa enquanto ela estava viva, converse agora, seja utilizando o travesseiro, como a colega falou, seja conversando com o gato, seja escrevendo uma carta e rasgando. Isso é muito importante também. Escrever uma carta pedindo perdão, escrevendo a história. Depois que você escrever tudo, que você chorar tudo, você queima essa carta.
e você vai se sentir muito melhor. Esse processo de perdão vai acontecer, o sentimento de culpa vai embora. Porque a maioria dos processos de culpa, de luto muito prolongados, eles têm a ver com culpa, tá? Às vezes culpa que nem é justificada, é culpa da cabeça da pessoa. Mas se você sente que você precisa pedir perdão, peça perdão a Deus, peça perdão a essa pessoa, escrevendo, cantando, invente a sua forma, né? Utilizando os rituais de perdão para você se livrar desse sentimento do seu coração, tá? E aí, além das pessoas que eu falei, que passaram pelo processo de luto, também é importante você ter pessoas, talvez amigos, até que nem tenham passado pelo processo de luto, mas que te escutem. Porque uma coisa que é muito importante para o enlutado não é o que o outro vai falar com a gente, é a gente poder falar, né? Porque quando a gente perde alguém, a gente quer falar o tempo inteiro da perda. Eu passei por isso, eu fiquei meses que o dia inteiro eu só falava isso. Só falava da perda do meu esposo, porque a gente só vive isso o tempo inteiro, né? Então é muito importante você ter alguém que te escute, alguém que você possa... A pessoa não precisa falar nada, só te ouvir. Só dela te ouvir já é muito importante, já vai te trazer um alívio. Porque você precisa falar sem que as pessoas te julguem. Então procure alguém em quem você possa confiar e você possa se expressar, tá? Falei a questão do trabalho voluntário, que é muito importante, faz parte da questão de buscar um sentido para a vida, porque muitas vezes a gente pensa que a nossa dor foi a pior, né? Então, às vezes, por exemplo, vou dar o exemplo do meu caso, né? Quando eu conversava lá com as viúvas jovens, né? Eu vi casos, por exemplo... Olha meus gatinhos, gente, estão fazendo a farra aqui. Casos, por exemplo, assim, eu sentia, nossa, minha dor, né? Meu esposo faleceu, minha filha 5 anos, eu 29 anos, que coisa difícil. Mas aí quando eu olhava para o lado, né, e entrava nesses grupos, eu via, por exemplo, que tinham pessoas da minha idade que tinham perdido o esposo e o filho e que não tinham onde morar, que de repente não trabalhava, aquele esposo trabalhava, não tinha uma carteira assinada, então ela perdia o esposo, perdia o filho, perdia onde morar. Então existem dores, né? Como eu falei, não tem como comparar dores, mas existem situações, às vezes, muito mais complicadas. E quando a gente olha, a gente consegue tranquilizar o nosso coração e ver que não é só a gente que está sentindo dor, não sou só eu, não é só você. Existem muitas pessoas enfrentando o processo de luto também, né? E aí... a questão do sentido da vida também, que é muito importante. Então você pode buscar um sentido, não a causa da morte, porque todos nós vamos morrer, não tem jeito, né? Mas um sentido para aquilo. Então, o meu sentido, na minha situação em particular, eu entendi todo o meu processo, do meu esposo ter ido morar comigo, do meu sogro ter ido morar comigo e eu ter começado a estudar bastante sobre envelhecimento, e do meu esposo ter sido diagnosticado com uma doença que predominantemente ela está em idosos, que é o câncer, né? A gente sabe que a maioria dos casos de câncer acontecem em pessoas idosas. Então eu aprendi a lidar com idosos, aprendi a lidar com câncer, com muitas outras situações. Comecei a trabalhar com idosos, né? Ali no mesmo período. Eu entendi que o sentido de tudo aquilo que eu estava passando era porque eu deveria trabalhar com pessoas idosas. Isso que seria a minha missão de vida, isso que é a minha missão de vida. Então eu consegui ressignificar assim. No seu caso, eu não sei, né? Então, buscar um sentido é muito importante. Buscar esse sentido é diferente de buscar a causa, né? A causa, a morte aconteceu, é comum, vai acontecer com todos nós. Mas que sentido tem isso para minha vida, né? O que eu posso mudar? O que eu posso contribuir com as pessoas daqui para frente, a partir do momento que eu passei por esse sofrimento, né? O que isso significa? O que isso me traz e que pode me ajudar a mudar a minha vida e a mudar a vida das pessoas, né? Então, reflita sobre isso também. Eu vou só tirar os gatinhos daqui, porque eu acho que eles vão tirar vão tirar a nossa concentração, né? E aí, vocês podem colocar as perguntas de vocês, que a gente vai continuar conversando sobre o assunto, tá bom? Deixa eu só guardar os gatinhos aqui, gente. Eu guardei 2 gatinhos, são 3. A Marcinha Shelley, né, tá falando que... Deixa eu ver, que a irmã, eu acho que perdeu o filho, né, com 1 ano e meio. Pois é, né? Tem situações, então a gente nunca tá preparado. Às vezes, quando você perde um filho pequeno,
você não supera bem. Às vezes perde uma mãe com 90 anos e ainda assim não consegue entender que ia chegar a hora, né? Que a gente não vive infinitamente, né? Então, cada um tem os seus processos aí de lutos, né? A Ilma tá falando que a mãe dela estava em Salvador, que ela foi sepultar, né, Ilma? Voltou para cuidar do pai, depois o pai faleceu, também já estava adoecido, né, Ilma? Também já estava num processo aí de progressão. Maria Elivanda, né, tá falando que gostou do tema, gratidão, Maria. Lourdes Silva, tá falando que, deixa eu ver, é verdade, Lourdes, a Lourdes tá falando que quando perdeu a mãe, né, eu ajudei bastante ela nesse processo também, pois é. É um processo dolorido, né? Maria Inês aí, boa noite também, seja bem-vinda. Gente, é um processo dolorido, é um processo que não é fácil de lidar, mas que a gente, com a ajuda de outras pessoas, lendo, né? Eu tenho uma indicação de livro também que eu sempre indico para os cuidadores, que inclusive o meu tá aqui, que é esse livro aqui, Em Busca de Sentido, tá? Esse foi um dos livros que me ajudou muito a lidar com a questão da perda. Ele fala a história de um psiquiatra, um médico psiquiatra que ele viveu nos campos de concentração na Segunda Guerra Mundial. E aí tem muitas histórias aqui, ele fala, né, como que ele criou o ramo dele dentro da psicologia, né, como que ele conseguiu lidar com a questão do luto. É um livro assim, impressionante, gente. Ele saiu de lá, por exemplo, todas as pessoas da família dele estavam mortas, né? A família, os pais tinham falecido, a esposa tinha falecido. Então, assim, é um livro espetacular que ajuda a gente, assim, a enxergar um sentido dentro do sofrimento. Por isso que o nome do livro é Em Busca de Sentido, né? E aí ele inaugurou dentro da psicologia um ramo que é da logoterapia, que é a terapia do sentido da vida, que é muito indicada para a gente trabalhar com pessoas com depressão, com suicidas, né? Com pessoas que perderam, com enlutados que perderam pessoas na família, que a gente aprende que sim, existe um sentido na vida e que talvez essa busca do sentido é que vai nos ajudar a viver, a continuar nessa caminhada aí, né? A Ilma tá colocando que quando chora se sente mal. Então, gente, existem algumas questões que a gente vai trabalhar aqui ao longo da semana, né? Existem reações fisiológicas, reações comportamentais, reações emocionais que a gente tem no processo de luto. Então, é muito comum você se sentir sufocada, é muito comum você passar mal, às vezes, né? Você sentir os batimentos cardíacos acelerados. Tem gente que sente enjoo, tem gente que fica com problemas intestinais, ou fica com prisão de ventre, ou fica com diarreia. Então, assim, tem muitos sintomas que são comuns acontecer nesse processo de luto, tá? E que às vezes se prolonga um pouco mais, um pouco menos. Vai depender das reações dessa pessoa. E nessa semana nós vamos conversar sobre isso também, tá? Sobre essas reações aí do processo de luto. A Maria Inês falou que tem 1 ano que ela perdeu a mãe dela. Pois é, sempre dói, né, gente? Demora muito tempo pra gente conseguir. A gente sempre vai sentir uma dor quando a gente lembra, né? Mas isso vai aliviando com o tempo, né? Vai aliviando à medida que a gente vai buscando, né? Todas essas coisas que eu fui colocando aqui pra vocês. Vai buscando um sentido, vai buscando conversar com outras pessoas que também passaram pelo processo de dor, vai buscando suporte espiritual, às vezes suporte psicológico também, né? E como a Maria Inês colocou agora, é muito importante viver o luto, né? A Maria Inês chegou agora mais pro finalzinho, mas eu falei no início da live, acho que todos acompanharam. Cortar o luto com medicação é um problema, tá? Então a medicação ela deve ser utilizada em determinadas situações. Em geral, quando essa pessoa está no processo por muito tempo e aquilo está trazendo muita angústia, ela realmente não está conseguindo lidar, ela está desenvolvendo um processo depressivo, aí sim o médico vai indicar uma medicação. Mas o que acontece hoje em dia é que muitas vezes morreu alguém, já no hospital, os profissionais, enfermeiro, médico, pum, já dá uma tarja preta. E aí isso é muito ruim, porque a pessoa pula o processo de luto, às vezes não consegue ir no enterro, né? E aí pula essa etapa. Principalmente, gente, velório, enterro, a não ser que a pessoa não queira, é muito importante que ela participe, seja idoso, idosa ou não, tá? Porque muitas vezes a família também corta isso. Ah, não vou falar pra minha mãe que papai morreu. E aí enterra, não leva essa pessoa para o velório. Só que esse ritual ele é muito importante para a gente processar o luto. Lá na frente, quando essa pessoa descobre que realmente esse familiar faleceu, vai ser muito complicado para ela lidar, porque ela queria se despedir, não despediu.
Então é importante a gente viver esses processos, tá? Júlia, pega lá pra mim, lá no portão, tá? Toma aqui. Toma, pode ir lá. Pode ir lá direto, não precisa atender ele não. O Jean tá falando também que ele perdeu um sobrinho jovem, né, Jean? Já faz 12 anos e dói. Pois é, eu acho que o Jean falou que o sobrinho dele tinha 17 anos, salvo engano, deu pra eu ver aqui um pouquinho, né? A Rose falou que perdeu o esposo tem 4 meses, que já teve síndrome do pânico, né? Então, Rose, tem que se cuidar muito, né? Eu indico pra você procurar um yoga, procurar fazer exercícios de respiração, no YouTube tem também, para que você consiga lidar com o pânico, para que você não volte a desenvolver isso, tá? Porque às vezes no processo de luto isso pode sim voltar, pode acontecer novamente se a gente não se cuidar, tá bom? Júlia, pode ir lá, por gentileza, vai lá, pode passar aqui. Minha filha, gente, fala um oi aqui pro pessoal, fala boa noite, baixa aqui. Boa noite. Minha princesinha aqui, para quem não conhece. A Raquel tá falando que é como se estivesse empalada, né, no estômago. Então eu senti muito isso também, Raquel. Não conseguia comer, né, ficava com a digestão ruim, comia, me sentia mal, ficava com aquela sensação que o estômago tá muito cheio, né, que tá empachado. Então é uma sensação muito comum também do processo de luto, né. Maria Inês está falando que chora quando lembra dos momentos. É comum também, eu também lembro. Às vezes eu coloco no meu Facebook, né? As pessoas falam assim, nossa, mas já tem 4 anos, né? Você ainda sofre, ainda chora? Sim, quando eu lembro dos momentos, né? A gente sofre. Meu esposo amei, vou continuar amando a vida inteira. Inclusive, isso é para quem os ciumentos, os possessivos e inseguros, porque tem gente que tem ciúme até dos mortos, né? Então, quando eu falo que eu amo meu esposo, vou viver sim novamente, não sei se eu vou casar, mas aí já é por concepções de casamento, mas vou namorar, vou viver minha vida. Mas quando eu falo que eu amo meu marido, nossa, mas ama, né? Como assim amo, sim? Lembro dos momentos, às vezes a gente fica triste, a gente chora, né? A gente quer voltar, mas faz parte, o processo de luta é esse mesmo. Uma hora a gente tá bem, outra hora a gente não tá, e faz parte, né? A Lourdes Silva está perguntando onde pode encontrar esse livro. Então, Lourdes, você pode encontrar nas várias livrarias do Brasil. Eu compro muito na Amazon, não fazendo propaganda. Inclusive, agora sexta-feira comprei 8 livros, eu sou viciada em livros. Você encontra esse lá. Tem um outro livro muito legal que eu quero indicar para vocês conversando sobre o luto, tá? Esse livro que ajuda você, que é familiar, você que é profissional de saúde também, te ajuda a entender o que você pode falar para as pessoas que estão em processo de luto. E você que é familiar também, você que perdeu alguém, você entender os seus sentimentos, entender o que acontece com você do ponto de vista fisiológico. É um livro muito bom também, tá? Conversando sobre o luto. Também tem um outro livro que eu indico aqui para os profissionais, para você também, que é familiar, que é cuidador, Como Lidar com o Paciente Terminal. Esse livro é do Léo Pessino, inclusive ele faleceu recentemente, é um dos grandes nomes dos cuidados paliativos no Brasil, tá? Também vai te ajudar a entender, será que é legal essa pessoa morrer no hospital? Será que tem possibilidade dela morrer em casa? O que eu posso fazer para ajudar essa pessoa que está morrendo? O que eu posso falar para ela? O que eu não devo falar para ela? Esse livro também, Como Lidar com o Paciente Fase Terminal, muito importante, tá? Rose Lima tá falando que tem sentido os mesmos sintomas, é normal. Deixa eu ver, alguém me fez uma pergunta aqui, eu acabei pulando. Rose Lima tá falando que ela não consegue fazer terapia, acha ruim. Então, Rose, depende muito. Assim, a terapia com psicólogo, ela pode ser boa para algumas pessoas, para outras não. Talvez no seu caso seja melhor uma aproximação com o seu líder espiritual. Não sei qual é a sua religião, então talvez seja melhor conversar com o padre. Se você é evangélico, com o pastor. Se você é espírita, talvez seja importante fazer o passe, ir para os aconselhamentos. Se você é das terapias integrativas, fazer o reiki, fazer uma constelação familiar. Existem muitas possibilidades para você lidar com o processo de luto. Talvez você não queira nem falar sobre o luto, mas talvez você utilizar da arte, né? Aprender a cantar ou aprender a tocar. Ou às vezes nem precisa entrar num curso, mas você começar a expressar esse sentimento, ouvindo músicas que te deem essa possibilidade, né? É uma forma de você conseguir
expressar. O importante disso tudo é você expressar. Talvez não precisa ser para uma outra pessoa, mas para você mesma, cantando, escrevendo poema, talvez escrevendo um livro. Eu lembro que na época também que meu esposo faleceu, eu comecei a escrever para ele, como eu falei, né? Comecei a escrever uma carta para ele, escrevi no Word mesmo, no computador. Depois apaguei, mas tudo que eu queria falar eu ia escrevendo, como eu estava me sentindo. E isso foi muito importante para mim, tá? Rose tá falando que é evangélica. Pois é, Rose, orando, conversando com o seu pastor, não necessariamente precisa ser a terapia, tá? A Rose tá falando que me conheceu falando sobre isso, né? Ela acompanhou o câncer do esposo, terminal. Eu quero dar uma boa noite, as boas-vindas aí para quem entrou. Teve algumas pessoas que colocaram que estão aqui pela primeira vez. Quero pedir a você, agradecer a você pela sua presença, pedir que você deixe seus comentários, se você gostou desse trabalho também. É muito importante para mim, tá bom? A Maria Inês está falando que assistiu uma palestra sobre cuidados paliativos, ama ler também. Eu trabalho muito com cuidados paliativos, embora seja um tema que eu fale pouco aqui com vocês, né? Que inclusive eu preciso desenvolver, preciso trabalhar mais. Mas trabalho muito com a questão dos cuidados paliativos. Nessa semana nós vamos falar bastante sobre a questão de morte e se tudo der certo a gente vai conseguir chegar nos cuidados paliativos também, que é muito importante ajudar você que é familiar, você que é cuidador, a lidar com o paciente, lidar com esse idoso, né, em fase final e a lidar com os seus sentimentos também nesse processo, tá? Rosa tá falando que tá fazendo isso, que louva, né, agradece a Deus, é isso mesmo. A Ilma tá falando que não conseguiu chegar a tempo aí do pai falecer. Ilma, você cuidou dos seus pais aí a sua vida inteira, né? E que bom que você tem esse amor por eles, que você cuidou, que você fez o que você pôde. Isso é tão importante, né? Às vezes, mesmo se você chegasse a tempo, às vezes poderia ir no banheiro e ele faleceu ou não, né? Então, não tem muita coisa que a gente possa mudar na situação. Agora, pelo que eu te acompanho aqui, eu tenho certeza que você fez tudo o que você pôde, de coração, com muito amor. Então, o que eu indico também para você, não só para Ilma, para todos. Gente, você perdeu alguém, tente focar nos tempos bons, nos momentos bons. Quando vir aquela lembrança assim de hospital, aquela lembrança da fase ruim, você substitui. Não fique negando aquele pensamento, né? Mas substitui ele por outro. Lembra das partes boas, lembre-se dos momentos bons, né? Do momento que vocês estavam juntos, que vocês estavam aproveitando juntos. Isso que é importante, que aí a gente vai ressignificando, vai ficando com as coisas boas, né? E esses momentos, essas imagens ruins vão ficando para trás, não é verdade? Rosililma, gratidão aí, que bom que você gostou do meu trabalho. Gente, guardei 2 gatinhos, uma ficou aqui andando, né? Ela quer ficar desfilando aqui pra vocês, sem jeito não. Ela é a mais quietinha, eu deixei ela aqui na frente, quietinha, tava dormindo, já levantou, tá passeando aqui também. Mas faz parte, né? Bom, eu vou finalizar a live de hoje, nossa live de hoje aí, 50 minutos já, né? Eu espero ter conseguido ajudar vocês um pouco nesse processo. Vamos conversar muito ainda ao longo dessa semana, então continue por aqui. Tem coisas importantes para a gente falar sobre morte, sobre processo de luto. Me ajude compartilhando essa live com outras pessoas, por mensagem, ou por aqui, ou copiando o link daqui, ou o link do YouTube, que eu vou colocar daqui a pouco essa live no YouTube, e divulgando, né, compartilhando nos seus grupos. Vamos juntos ajudar mais pessoas a lidar com esse processo de luto que a gente sabe que não é fácil, mas que é possível sim a gente passar por ele, tá bom? Quero dar um abraço então, Ilma. Gente, boa noite para todos, gratidão mais uma vez, fiquem na paz, né? Que vocês tenham bastante paz no coração, bastante gratidão pelas pessoas que viveram na vida de vocês. Isso é outra coisa importante também para a gente aprender a lidar com luta, ter gratidão, né? Ao invés de a gente pensar, o que eu poderia viver daqui a 10, 20 anos com essa pessoa, ao invés de a gente pensar assim, a gente agradecer, nossa, eu vivi 20, 30, 40, 50 anos com essa pessoa, tão bom foi, meu Deus, que maravilhoso foi esse período, gratidão por eu ter tido a mãe que eu tive, o pai que eu tive, o filho que eu tive, a esposa que eu tive, que maravilha, a bênção, né? Que Deus, que o universo me deu nessa vida. Então, a gente desenvolver a gratidão também é muito importante para lidar com o processo de luto, tá bom? Uma boa noite, então. Boa noite, Eliane Barros, gratidão. E a gente se encontra nessa semana, tá bom? Maria Teodora, beijão. Noelci também, bandeira. Tchau, tchau, Marinês. A gente se encontra aqui nessa semana, tá bom? Tchau, tchau.